A versão do Homem-Aranha que virou um zumbi e matou todos os seus inimigos. E olha que ele literalmente comeu o Homem-Aranha e ficou barrigudo e teve até mesmo que vomitar. Vem comigo, gurizada. Seguinte, quando a gente fala de Marvel Zombies, a gente sabe que existem N HQs e que justamente mostram diversas realidades onde os heróis da Marvel, então, eles viram zumbis e desse modo não trabalham mais pra fazer o bem, mas sim pra disseminar o caos, e não é diferente nessa HQ. A HQ Marvel Zombies de número 1, justamente, traz o Homem-Aranha, nosso querido Peter Parker, despertando em uma realidade alternativa, né? A princípio ele acha que tá tudo normal, só que logo ele percebe que ele não está em sua Nova York, mas em outra Nova York, e desse modo ele percebe que a cidade está meio estranha e que muitos da cidade se transformaram em zumbis. A grande questão aqui é que essa série de HQs, ela traz muito da questão do heroísmo do Peter Parker, justamente porque apesar de desenrolar dessa HQ, a gente vai perceber junto com ele que ele também percebe que é um zumbi. O fato é que a HQ já começa com o Peter começando a andar pela cidade e justamente perceber que tem alguma coisa de errada nela. Nesse momento ele consegue perceber embaixo que ele vê a Gwen e logo em seguida ele percebe que o Sexteto Sinistro tá se aproximando dela. O grande fato é que o Peter, o Homem-Aranha, ele já é um zumbi. Ele tá transformado no zumbi, só que ele ainda tem um pingo ali de senso moral, de senso crítico, então ele ainda consegue, digamos assim, se controlar de certo modo. E é aí que entra a grande questão. No momento em que ele vê que a Gwen tá em perigo e ele corre para defender ela, ele percebe que as coisas saem do controle. E olha que ele literalmente consegue salvar a Gwen, mas ele faz uma carnificina geral. Ele literalmente conseguiu disseminar o ódio em todos ali que estão perto dele. E a grande questão é que a todo momento ele tenta não sucumbir à sua fome por carne, afinal ele também é um zumbi, apesar de ele conseguir se controlar, ainda tem um senso de moralidade, de humanidade dentro dele. A questão é que quando o Sexteto Sinistro atacou então a Gwen, ele faz a seguinte coisa. A primeira delas é que ele ataca o Abutre, o Electro, o Kraven, o Mistério, o Homem-Areia e até mesmo o Dr. Octopus. Porém o fato é que foi de maneiras extremamente brutais, como vocês estão vendo. Ele literalmente arrancou o braço do Abutre, ele cortou a cabeça do Electro e mordeu o pescoço e arrancou a cabeça dos outros vilões. Vocês podem ver que são cenas extremamente poderosas, principalmente essa do Mistério, onde a gente vê ele mastigando o cérebro desse vilão. Mas não para por aí. Conforme ele vê que ele perdeu as suas forças, que ele se tornou um zumbi, o Peter começa a buscar uma cura. Então essa HQ ela busca muito isso, trazer a cura, como que ele pode se curar. E é aí que as coisas começam a piorar muito, gurizada. Olha só, ele então tenta lutar com o Homem-Areia. Porém a grande questão é que na sua luta com o Homem-Areia, as coisas dão muito errado. E a gente pode colocar aí que foi a derrocada final. Quando ele tá lutando com a Homem-Areia, o único modo de você lutar com a areia, aprisionar ela, porque mastigar não adianta porque ela sairia pelos seus dentes, seria puxar ela, soprar ela pra dentro, chupar ela. E é isso que o Peter faz. Só que a grande questão é que quando ele consegue trazer todo o Homem-Aranha pra dentro dele, ele literalmente fica pançudo, fica gordaço. E nesse momento ele percebe que alguma coisa de errado vai acontecer. E assim a sua barriga literalmente explode. Sai tudo pra fora. Ele fica com a boca fodida, boca aberta assim. Então vocês veem a potência disso. Logo depois de ele ver que ele realmente se tornou um zumbi, que ele tá perdendo o seu senso de moralidade, o seu senso de humanidade, as coisas vão de mal a pior de uma maneira inconcebível. A primeira coisa que a gente vê é que ele começa a lutar com outros seres que aparecem nas HQs, até mesmo para tentar parar ele. Os primeiros que aparecem são a SHIELD, que tenta de alguma forma parar ele, mas ele ainda encontra o Homem-Formiga, o Homem-Gorila, ainda o Rei do Crime, o Sandman, o Venom e também um grupo de soldados da SHIELD, que é onde ele também destrói eles. Vocês veem que até mesmo o Rei do Crime, que é um dos vilões muito conhecidos do Homem-Aranha, é extremamente atacado e derrotado com muita facilidade pelo Homem-Aranha zumbi. A grande questão da saga Marvel Zumbis, ela se parece muito com aquela saga do What If, do Vingadores e Si. E essa que é a questão. Quando a gente fala do Vigia, o Vigia ele estaria muito mais do que a TVA tá. Ele tá entre planos, ele tá fora do multiverso. E a grande questão é essa, ele vigia, ele não interfere, por isso é o nome dele. Só que a questão é, chegou até lá essa infecção. Como vocês sabem, com o Homem-Aranha zumbi, com o Peter Parker sendo tão inteligente, e depois ele conseguir infectar o Homem-Formiga, usando as partículas PIN,
ele consegue passar de uma realidade para outra. Desse modo, ele consegue se transicionar até a região do espaço-tempo que a gente pode colocar, que o Vigia fica observando os diversos universos. Nesse momento, o Vigia estava até observando o universo do Peter e vendo a calamidade que ele se tornou. Só que quando ele olha direito, ele olha para cima e percebe que literalmente o Homem-Formiga zumbi está atrás dele, gigantesco. E assim ele come e rasga o Vigia ao meio. E é muito interessante porque a gente vê literalmente a morte do Vigia, uma coisa que a gente não tinha visto até então em nenhum HQ. Mas o detalhe não para por aí, gurizada. A HQ Marvel Zombies, normalmente ela traz pra gente sempre esse sinônimo dos heróis se tornando vilões. Mas vocês percebem que essa é a grande tônica, a grande diferença dessa HQ. Porque a gente tem um Homem-Aranha que, apesar dele ter sucumbido à sua fúria zumbi, ele ter se transformado no zumbi, a gente vê que a todo momento ele tenta se controlar, ele tenta de alguma forma melhorar de fato. E essa que é a tônica dessa questão toda. Porque pensem comigo, gurizada, de verdade, além dele tentar sobreviver, a gente sabe que a força motriz do Peter sempre foi a família, sempre foi esse ideal que ele tem de fazer o bem, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Só que essa que é a questão. Dentro dessas HQs, a gente vê que ele tentou se segurar e mesmo se transformando no zumbi, a primeira coisa que ele tenta é buscar a cura. Muitas vezes ele não conseguiu, ele vê o quão incumbível era, né, essa força que ele teve, afinal ele derrotou o Sexteto Sinistro completo. E atacaram o Homem-Aranha em 6 e mesmo assim o Peter conseguiu derrotá-los. Então vocês veem a potência desse poder de zumbi e mesmo assim ele foi parado. E essa é a grande questão, gurizada. Quando grandes personagens, Reed Richards ou Peter Parker, grandes mentes da Marvel são transformadas para o mal, as coisas saem do controle rapidamente e não foi diferente nessa HQ. Por isso vocês viram, mesmo se transformando no zumbi, ele ainda buscou nos seus instantes ali que ele tinha ainda de uma moralidade, de uma humanidade dentro dele, consertar as coisas. Ele buscou achar uma cura. Apesar dele não ter conseguido, ele foi atrás. E é essa que é a tônica dessa HQ. Essa que é a grande tônica, né? A gente vê outras versões dessas HQs onde, né, a gente vê, obviamente, todo esse terror, toda essa coisa meio trash, né? Dos ataques, do sangue saindo. Só que ali a gente não vê, ali a gente vê realmente uma busca por uma humanidade, uma luta por isso, né? Isso que eu acho muito interessante, essa que é a grande diferença do Homem-Aranha para os outros personagens, para as outras HQs, né? A gente vê uma profundidade muito maior e é por isso que, assim, gurizada, quando a gente fala de personagem, a gente tem que bater a tecla. O Homem-Aranha é foda, gurizada. O que vocês acharam? Sabendo dessa HQ? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Valeu, falou!